Boa noite a todos os presentes. Hoje teremos, então, a 50ª conferência do NDR e vamos prestigiar a apresentação do professor Márcio Éder dos Santos, nosso professor da graduação em Ciências Econômicas, né, que está conosco já há alguns anos. E a apresentação dele hoje terá o tema Cenários Macroeconômicos e Crises. Pedimos aos participantes que, quando não estiverem fazendo uso da palavra, por favor, mantenham seus microfones fechados. Assim como nos encontros anteriores, a apresentação e as discussões terão duração de 1 hora. Lembrando que a qualquer momento da apresentação, os participantes poderão abrir o seu áudio e fazer perguntas ou tirar dúvidas com o apresentador. Ou ainda, se preferirem, pode fazer perguntas pelo chat, que serão lidas, então, no final da apresentação. Lembrando também que nossos encontros são transmitidos ao vivo, via Facebook, pelo link que o professor Cristiano e o professor Lucir irão inserir no chat aqui, daqui a pouquinho. E, além disso, esses encontros são gravados e, posteriormente, disponibilizados no canal do NDR no YouTube. Então, quem perdeu alguma discussão e queira assistir, fique à vontade para acessar o nosso canal no YouTube. Também aproveite para curtir a nossa página do Facebook, a página do NDR no Facebook, e se inscreverem no canal do NDR no YouTube, para receberem as notificações de novos conteúdos. Um último recado aos estudantes da graduação, para me enviarem, por favor, uma mensagem no privado do chat, para que eu possa registrar a presença dos senhores e contabilizar as horas de atividade acadêmica complementar. Passo, então, a palavra para o professor Márcio, para iniciar a sua exposição, e boa conferência a todos. Obrigado, professor. Boa noite a todos, a todas. Como já foi, o professor colocou, o tema da nossa apresentação de hoje é o cenário macroeconômico. Pelo menos, penso eu, né, que a maioria dos nossos alunos, principalmente os nossos alunos ingressantes, né, eles escolheram a economia justamente pelo seu interesse nas diversas questões econômicas, né, do seu dia a dia, né, seja pelo jornal, pela televisão, né, que despertou esse interesse. E é um tema acho que bastante oportuno para a gente estar discutindo, né, o momento é bastante oportuno. Né, eu penso que todo mundo, neste momento, tem mais perguntas do que respostas, né, neste momento. Uma vez que, se a gente pensar o nosso cenário atual, ele, nos últimos anos, ele foi bastante desafiador. Né? No nosso cenário atual, né? Desafiador. Se nós pensarmos no nosso passado recente, né, nos anos no passado, ele é um pouco desanimador, se a gente for ver. Né? E se a gente for pensar o nosso futuro, né, dado o contexto, apenas pensando na situação econômica do Brasil, e agora agravada pela questão da pandemia, né, então a gente parece assim, um cenário um pouco desolador. Né? Mas eu acho que acho que cabe, né, a nosso papel, a nossa função, a gente procurar conhecer, né, o máximo possível, né, a nossa economia, para a gente tomar o máximo de informação possível. Por que tudo isso? Aí eu vou para a segunda parte aqui. Porque é o seguinte, né, o cenário ele é bastante desafiador, mas, né, as decisões precisam ser tomadas. Todo tomador de decisões, né, qualquer agente de negócio, as decisões precisam ser tomadas. Né, todo mundo precisa tomar suas decisões de negócios. Né? E, claro, em ambientes como o atual, ele fica mais difícil, mas precisa ser tomado. Né? Então, como que o cenário econômico, macroeconômico, pode contribuir para a tomada de decisões e para avaliar estratégias? Olha, a gente sabe que qualquer tomador de decisões, ele precisa minimizar seu risco. Né? Ele quer maximizar o retorno, seja de qualquer atividade que ele está fazendo. Né? Então, ele quer minimizar os riscos. Né? E para isso, né, para que isso aconteça, ele tem que ter muita informação. Né? Então, a informação, ela é muito importante, ela é muito relevante, né? Principalmente em momentos como esse que nós estamos
vivendo, né, em momentos que nós estamos atravessando. Né? E por que tudo isso? Né? Ou seja, ele precisa fazer uma análise como uma análise ex ante, ou seja, a gente precisa pensar antes, né? A gente precisa pensar num possível problema lá na frente, mas a gente tem que pensar hoje. Né? Só a título por exemplo, se a gente vai na agricultura, né? Quando a gente vai colher algo, semeia hoje para colher lá na frente. É mais o quanto que a gente vai colher, né? E se bastante ou pouco, se planta mais ou planta menos, né? Isso a gente tem que decidir hoje. Né? Claro que tem uma série de variáveis que vai influenciar isso depois. Né? Algumas variáveis, como por exemplo o clima e tudo mais, mas tem algumas variáveis também que é da decisão, né? Que é uma decisão, questão de decisão. Né? Então, ela é uma análise ex ante porque a gente tem que, penso que assim, que a gente tem que pensar, né, algo que ainda não aconteceu, né, para hoje. A gente tem que pensar hoje, né, no futuro. E qualquer decisão de investimento, por exemplo, acontece isso. Né? Se a gente vai investir algo que tem um período de maturação, de médio, seja médio ou longo prazo, né, a gente precisa decidir isso hoje. Né? Então, a gente precisa tomar esse conjunto de decisão de informações para a gente tomar a melhor decisão possível, né, e minimizar os riscos. Né? Ninguém quer ter prejuízos. Né? Ninguém toma nenhuma decisão, né, pensando em ter prejuízos. Né? Todo mundo quer lucro. Né? E a gente precisa de lucro. Né? A economia precisa do lucro. E a gente quer maximizar esse lucro. Qualquer investidor, qualquer, né, empresário, ele quer maximizar o seu lucro. Né? Então, pensando assim, né, dessa forma, a gente pensar um pouco, né, sobre a economia brasileira. Né? A ideia aqui, a gente falar um pouco sobre uma retrospectiva, uma questão atual e aí a expectativa. É claro, né, que tudo que está sendo colocado são os dados da economia brasileira, mas parte, né, da minha visão, um pouco da forma como eu enxergo e como eu espero que isso vai acontecer, né, e como que isso pode acontecer depois. Né? Então, vamos ver um pouquinho sobre a economia brasileira, na análise retrospectiva, atual e a expectativa. Vamos pegar um pouquinho sobre a retrospectiva, né, a economia e as crises. Eu deixei tudo bastante, na exposição, acho bastante, procurei deixar bem separadinho, né? Eu acho que fica dentro da minha visão, fica bastante claro daí para a gente entender e acompanhar, né? Mesmo os nossos alunos ingressantes do primeiro ano, eles podem acompanhar todos, né, os dados e o raciocínio, né, que eu tento fazer aqui nessa exposição, tá bom? Então vamos lá, no primeiro momento vamos começar com o PIB, tá? Aqui nós temos aqui o PIB trimestral, desde 2005 até o primeiro trimestre agora de 2020. Embora nós estamos falando, né, o que interessa, claro, por que tão longo? Eu coloquei colocando os dados em um período um pouco mais passado, um pouquinho mais distante, né, justamente para que os nossos alunos eles possam acompanhar, né, toda essa tendência, né, tudo o que aconteceu, né, porque uma vez que a gente entende o passado, né, fica mais fácil para a gente entender o presente e o futuro. Né? Então, se a gente pensar aqui, ó, vamos pegar a partir desde 2005, né? Esse é o PIB trimestral, tá? Nós temos aqui 2005, 2006, né, uma desaceleração do crescimento do PIB. Nós temos 2008, 2009, a crise da economia americana. Aí depois nós temos aqui em 2015, 2016. Né? Marcos, só uma pequena dúvida, isso é o PIB ou é a taxa de crescimento do PIB? É a taxa de crescimento do PIB trimestral. É a taxa, então é o quanto cresceu o PIB de um trimestre ao mesmo trimestre do ano. Isso, acumulado em 12 meses. É a taxa trimestral a meses. Então é a taxa acumulada móvel a cada 12 meses trimestral, entendi. Isso. Então isso é uma taxa. Então, por exemplo, só para os nossos alunos entenderem, então se a gente pegar ali o primeiro que você colocou aqui, é o primeiro trimestre de 2005, significa que, contando primeiro trimestre de 2005, então é de março, de janeiro de 2005 até janeiro de... Como que é ali?
Isso, é uma taxa acumulada mesmo, ela vai acumulando o crescimento, né? Assim como se a gente pegasse, por exemplo, de janeiro a dezembro, né, a gente vai ter uma taxa do ano, né, a taxa anual ali, né? Então, é Isso, acumulada então o no que, ano. que representa essa taxa do primeiro trimestre de 2005? É quase 6%. E de Isso. que período que nós estamos falando, então? Então, isso aí vai começar do primeiro trimestre de 2005, basicamente desde lá do primeiro trimestre do ano anterior, né? Esse cenário, esse Então, passado, esses anos recentes, né, de 2005 para trás, né, que ele vem de então ele vem lá 2005. de janeiro de 2005, de 2004 até 2005, é isso? Isso, a taxa trimestral de 12 meses, né, acumulada em 12 meses. Entendi. Não? Só para nossos alunos Ah, aqui que. Então, essa é a taxa de crescimento. Então, por exemplo, se a gente pegar lá em 2010, nós temos taxas de crescimento as maiores do período, lá quase 8% lá, 2010, isso, 2011. isso, porque assim, né, o Produto Interno Bruto, ele é divulgado pelo IBGE, e quando a gente entra lá no site do IBGE, ele tem várias formas de divulgação, né, ele tem a variação trimestral, tem várias formas que a gente pode acumular, várias formas que a gente pode ver, né, em relação a, até eu coloquei aqui acumulado em 12 meses, né, mas a gente pode ver em relação ao trimestre anterior, em relação ao ano anterior, né, tem várias formas de que ele é apresentado. Eu coloco aqui no formato acumulado em 12 meses, porque eu penso que acho que dá para a gente ver mais a tendência, né? Se a gente colocar só em relação ao período anterior, ou comparado ao mesmo período do ano anterior, né, eu acredito que quando a gente vê essa taxa acumulada em 12 meses, a gente pode ver essa tendência de que ela está caminhando para quando a gente chegar na taxa cheia, né? Na taxa cheia do ano, a gente tem, então, na minha visão, a gente pode enxergar melhor, né, a tendência desse crescimento do PIB quando a gente pegar na taxa cheia, a gente pensar na taxa cheia. Agora, é isso mesmo, não falando, né, a gente tem o PIB trimestral, né, a taxa trimestral, né, acumulada trimestralmente, a gente tem, aqui, né, no ano 2005, 2006, essa desaceleração, né, da taxa trimestral, a gente tem o período do mensalão, né? Depois 2008, 2009, né? Depois a economia 2005, 2006, né, ela começa a crescer novamente, aí depois a gente tem 2008, 2009, a crise americana. Claro que depois com a crise americana, né, com a crise do subprime, houve um grande esforço, né, em todo o mundo, aqui no Brasil também, para que a economia voltasse a crescer. Né? Tanto que o efeito, né, houve um esforço que deu um resultado, no primeiro momento teve um resultado satisfatório, é que foi pouco efeito negativo, né? Basicamente ficou só 2 trimestres, né? Em 2009, né? E depois, claro, que isso, essas políticas, desse crescimento, nesse alto crescimento de quase 8% do PIB aí, trimestral, né, que houve no período, foi basicamente, né, de políticas, né, de estímulos, né, que houve naquele período, mas essas políticas não se mantiveram, né, então houve, depois começou a ter uma desaceleração, né, não foram sustentáveis, né, também nós tivemos um problema depois, que foi outra questão política, né, que foi a Lava Jato, né, então aí mais para frente, em 2013, acho que foi em 2013, né, e aí depois, daí para frente, nós temos depois a questão do impeachment, por isso que nós temos aí esse período, essa queda trimestral maior em 2015 e 2016, né, algo prolongado. Não sei, a gente pode pensar, fora isso aí é um resquício ainda de que nós não tínhamos conseguido superar a crise de 2008 e 2010, né, ou foi um problema maior interno nosso com a questão política, né? Então, isso são formas que a gente talvez pode ter interpretações diferentes, né? E aí depois nós temos mais recente, né, a economia no acumulado de 12 meses, né, o PIB trimestral ele começa a reagir, principalmente depois que nós colocamos, né, a economia volta a reagir, principalmente acho que depois que a questão política começa a ser resolvida, né, mas aí nós temos ainda, mesmo internamente, muitas incertezas, né, e que a economia não deslancha, né, a economia não deslancha, né. E aí aqui está separado aqui, né, o PIB pela ótica da produção e da demanda, né, a oferta e a demanda. Nós vemos aqui que num período, nesse primeiro gráfico aqui, na esquerda, a gente for ver, né, a gente tem aqui
em 2007, 2017, 2013, 2010. Nós temos uma grande importância no lado da oferta, que é a agricultura, a agropecuária. A agropecuária ajudou bastante em vários períodos durante essa década de 2010, 2020. E pelo lado da demanda, nós temos ali, se a gente for ver, tem algo, parece que, a gente pensar um pouquinho assim, parece que ele está mais tá mais para cima do que para baixo, né? Então, mas é claro que isso a gente tem um esforço aí também basicamente das políticas que foram de estímulos, né, à demanda, de estímulo de demanda. Nós tínhamos também uma grande participação, o investimento tinha também uma grande participação, né, do setor público, depois de 2010. Então, a gente tem aqui, né, só para a gente visualizar um pouquinho tanto o crescimento do PIB, tanto pela ótica da produção, né, a oferta, quanto pelo lado da demanda. E a taxa de investimento? Taxa de investimento, nós vemos aqui, principalmente a partir do período de 2008, 2009, o investimento, ele aumentou, né, passou o crescimento depois da crise de 2008, 2009, teve um forte, principalmente, via estímulos, governamentais. Nós tivemos um aumento da taxa de investimento, que isso também depois não se manteve. Oi? Aí é investimento público e privado juntos. Isso, é investimento todo, investimento da economia, é aquela taxa de investimento, quando ele divulga o PIB, a taxa de investimento total da economia. Isso, então essa taxa aqui, por exemplo, só para a gente deixar o pessoal também de novo a par aqui. Então aqui embaixo nós temos os anos, que é de 2005 a 2020, isso. No eixo do X, e no eixo do Y, nós temos ali o percentual do PIB que foi investido. Isso, taxa de investimento em percentual do PIB. Tanto que, olha só, se a gente for ver, eu acho que faltou colocar em percentual do PIB. Tanto que a gente for ver, então nós tivemos, fala-se muito que na economia brasileira a gente investe pouco, a economia brasileira investe pouco. O ideal seria que se a gente mantivesse uma taxa de investimento, pelo menos, em torno dessa parte mais alta aí, de 20%, 21% do PIB. Isso seria, muitos falam isso, olha, ideal que a gente tivesse, seria ideal que a gente tivesse pelo menos uma taxa de investimento em torno de 20%, do PIB. Mas isso aconteceu somente nesse período aí, 2008, 2013, 2014. Depois a taxa de investimento caiu, e aí a partir de, houve alguns períodos que, basicamente, quando nós tivemos alguns problemas internos, ela ficou ali abaixo de 15%, e agora ela está aí, não sabe, está sem uma definição ainda, está em torno de 15%, 16% do PIB, que para uma economia como a brasileira é uma taxa insuficiente, para a gente fazer novos investimentos. E aí, então, se a gente tem aqui a dívida líquida do setor público, que é o setor público consolidado, que inclui também tudo, o total, em percentual do PIB. E aí aqui um dos que a gente vê acompanhando, a gente acompanha o mercado, é o que mais se fala no mercado, que é um dos principais problemas da economia brasileira, o endividamento público. Então ele veio caindo durante longos anos, vinha caindo, já estava em torno de 60% do PIB, caiu, chegou em torno de 32% do PIB, e depois, a partir de 2014, a partir de 2013, 2014, novamente a dívida líquida do setor público aumentou, hoje em torno aí de 50% do PIB. Claro, houve muitas críticas, muito questionamento em relação ao crescimento da dívida brasileira, principalmente quando na gestão anterior, principalmente no governo Dilma, muito se falavam sobre o endividamento público, e por isso que hoje nós tanto vemos no noticiário
a importância, né, do governo com as contas públicas. Né? Então, nós temos aqui a dívida líquida do setor público consolidado, que inclui aí, tá, né, as empresas estatais, estados, municípios, né, em torno de 50% do PIB. E tem aí do lado, deixei para vocês verem também, quando a gente pensa a dívida bruta, e a dívida bruta do governo geral, ela chega a 81% do PIB. Então, a dívida bruta em torno de 81% do PIB e a dívida líquida hoje em torno de 50% do PIB. Né? E aí, claro, que o endividamento público, por exemplo, em situações como essa, né, um pouco, né, a ação do governo, né, o endividamento público, que o mercado acompanha de perto isso, né, e há uma certa pressão no governo para que ele reduza esse endividamento. Né? Por outro lado, a gente tem aqui, né, que o índice de preço ao consumidor ampliado, taxa mensal de janeiro de 2000 a maio de 2020. Eu coloquei aqui também, né, desde 2000, eu coloquei os dados com um período estendido, né, embora justamente para que, né, principalmente nossos alunos possam acompanhar. Em 2000, tem muitos alunos ingressantes, né, são praticamente o ano em que eles nasceram. Né? E aí para a gente acompanhar um pouquinho, né, entender um pouquinho sobre a inflação. Né? O índice de preços, né, ele mede a inflação, é um indicador de inflação, um aumento do nível geral de preços da economia. Então, às vezes, né, o pessoal mais jovem, eles às vezes vão falar muito em preço, inflação, e eles não entendem muito isso. Né? Isso, por que fala-se tanto disso? Né? Mas isso ainda é, né, uma questão que a economia acompanha bastante perto, né, que o Banco Central acompanha de bastante perto, né, mas isso já foi um problema num passado recente até, né, foi um problema grande para a economia brasileira. Né, e nós temos aqui um período, principalmente em 2002, tem um pico aí, né, pode estar relacionado aí no período onde 2002 foi a eleição, um ano de eleições aqui no Brasil, né, tinha o candidato e depois então o presidente Lula, né, que era visto com uma certa desconfiança pelo mercado na época. Né, aí depois, né, nós temos oscilações, né, mudanças, variações na variação do IPCA, mas vamos colocar aí que a gente vê com uma certa tendência. Né? Isso, né, mesmo depois de 2010, como a gente viu lá atrás, né, a economia estava num ritmo, né, mais acelerado, né, havia uns estímulos, né, por parte do governo, né, para estímulos na indústria, por exemplo, ao consumo, e aí a gente tinha, e mesmo assim, mesmo com esses estímulos, a economia, o índice de preço, né, o IPCA, ele ficou dentro de um certo controle. Né. Depois, né, passado alguns anos, né, depois de 2014, a gente vê que ele teve um pico, né, com esse pico de aumento na taxa do IPCA, né, parece que estava relacionado, né, ao represamento dos preços, né, há quem questione isso, estava relacionado, então houve um certo represamento dos preços, né, por exemplo, no caso da energia elétrica, né, e que depois, né, depois que acabou estourando, então, e a inflação, os preços subiram. Né? Aí houve, né, na época, lá, uma mudança, depois mudanças, né, de ministros, que houve talvez uma mudança também, né, na forma de condução da política, e a taxa, e o IPCA, ele começou a diminuir novamente. Né? Só que, claro, né, como é que a gente trata, né, o aumento da taxa de inflação? Com juros. Né? Esse é o remédio clássico para ela. Né? Então, a gente tem aqui a Selic definida pelo Copom, tá, taxas anualizadas aí, mas são taxas diárias, tá? Então, a taxa está no gráfico de taxa diária aí. Mas a gente percebe aqui, né, no 2014, a partir de 2014, né, o aumento da inflação, o aumento de juros. É uma relação, essa é o remédio clássico, né, quando vocês vão estudar lá em macroeconomia, ver que o remédio clássico para juros, para inflação, é os juros. Né?
E aí, então, nós tivemos essa escalada aí, um aumento dos juros aí a partir de 2014, mas depois, né, ele volta a diminuir. Né, nós temos agora, no mais recente, que é a taxa Selic, né, por exemplo, 2,25. Né, a inflação está mais baixa e a Selic, então, agora, a última nossa taxa atual é 2,25. Claro que, por que essa taxa está tão baixa agora no final? A gente poderia questionar também, né? Mas que a inflação está sob controle, a taxa de juros, né, então está caindo, ótimo, né? Infelizmente não é um tão ótimo assim, né? Porque infelizmente nós sabemos que a economia está precisando de estímulos, né? Então, claro que se a gente está com um problema, depois a gente vai ver logo mais à frente, né? Nós temos um problema para a economia precisa, né, ganhar forças, ter mais fôlego, então a taxa de juros também precisa, então nesse cenário não há pressão de demanda, por exemplo, né, na taxa, no IPCA, né, e aí por um outro lado, a taxa de juros também pode cair, porque ela precisa também estimular a economia, não é? E dentro desse cenário como um todo, né, como é que fica o empresário? Né? Como é que o empresário vê tudo isso? Olha, dentro daquilo que a gente viu, né, que eu passando ali atrás, né, aqui eu tenho o nível de utilização da capacidade instalada. Né? O percentual da indústria de transformação dessazonalizada é um percentual médio. Tá? Então, esse é um indicador que vai, por exemplo, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria. Nós vemos, né, que é claro que a indústria chega no seu 100%, né, a gente sabe que ela não vai chegar a atingir seu 100% de nível de utilização, né, mas a gente sabe que um normal, vamos colocar assim, né, um normal seria em torno ali dos 80%, né, em torno dos 80% ali. Aí a gente vê que nesses períodos, né, até em poucos períodos ela manteve, né, somente ali um pouquinho antes de 2008, 2009 e um pouco depois também, antes e depois, né, de 2008 e 2009. Antes, então, quando a economia, antes de 2008 e 2009, a economia estava, né, se preparando para talvez alcançar um novo voo, né, mas que não deu certo com a crise americana. E depois, né, a partir depois dessa crise, principalmente com os estímulos, né, na economia para que a economia voltasse a operar numa situação de saída daquela crise, né, daquele momento de crise. Omar, Oi. Isso aí é legal para os alunos aí perceberem também que quando a gente diz lá na macroeconomia que, né, que a gente vai fazer uma política, por exemplo, que a gente quer aumentar a demanda agregada, né? Então, assim, vamos baixar a taxa de juros que vai aumentar o investimento, né? Isso. Quando você tem uma capacidade ociosa alta dessa, muitas vezes a gente tem uma taxa de juro baixa, como agora você acabou de falar que nós estamos na Selic mais baixa de todos os tempos, mas nós não temos crescimento, né? Você vê, ó, então você vê que essa ligação entre a taxa de juros e o nível de investimento, ela vai depender muito da capacidade ociosa que existe na indústria. Se tiver muita capacidade ociosa, você pode ter juro baixo, que o empresário não vai investir mais, né? Porque ele já está com... Imagina que ele tem 10 máquinas, ele tá usando só 6. 4 estão paradas. O juro pode estar baixo que for que outra máquina, né? Exatamente, eu acho que são questões que, assim, na economia ela é bastante interessante, porque é tudo interligado, né? Tudo é interligado. Então, justamente igual como você colocou. Olha, se você está com uma capacidade ociosa, né, não adianta eu falar para o cara, vai lá e compra mais máquina, eu te dou crédito para você ir lá e comprar mais máquina. Olha, não estou precisando de máquina nesse momento. Né? Então, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Né? São políticas que às vezes não faz sentido. Né? Fica, às vezes, né, política nesse formato fica bonito para a questão de divulgar, está sendo isso, aquilo, mas na prática às vezes tem pouco efeito. Né? Então, na verdade, o que você precisa aí é de um choque de demanda, né, para aumentar essa capacidade instalada, e aí sim o investimento vai começar a ficar sensível à taxa de juros, né? Exatamente, a gente precisa, isso faria sentido você estimular, né, os investimentos na indústria,
partir do momento que você está com um alto nível de utilização da indústria. Né? A indústria está quase, vamos supor assim, quase em sua plenitude, né? Quase sua capacidade plena. Então, já chegou lá próximo dos 90% da sua utilização. Opa, então vamos fazer novos investimentos, ampliar a fábrica, né, e vamos fazer novos investimentos que está sendo necessário. Mas para isso, né, para produzir, você tem que vender. Né? Para haver produção, você precisa vender. Né? Para vender, você tem que ter a demanda. Né? Se não há demanda, né, não vai ser necessário esse investimento na utilização da indústria. Depois a gente vou passando um pouco mais ali também, que é algo bastante interessante, né, de tudo isso, né, na questão do empresário, que é justamente isso aqui, que é a questão da confiança, né, confiança e expectativa. Né? Se você não tem confiança, né, se você não está confiante na economia, você não vai investir, você não vai produzir. Né? O empresário não vai investir, ele não vai produzir, né, porque ele vai estar a incerteza, né, a falta de confiança vai gerar também, às vezes, muita incerteza, né, na economia. E a incerteza não favorece o ambiente de negócios. Né? Então, a gente tem aqui o índice de confiança e expectativa empresarial. Esse é um dado mensal de 2005 a 2020 agora. Né? Tá, os dados estão ajustados sazonalmente. Né? Então, a gente tem ali... Aqui o interessante, né, só para a gente ver, que esses dados, a média dele é 100. Né, vamos colocar assim, a média é 100. Então, acima de 100, né, estão confiantes, abaixo de 100 eles não estão confiantes. Né, a expectativa é baixa. Então, a gente vê que, olha, a expectativa e a confiança caiu bastante no período de 2008 e 2009. Né, e agora, depois, né, nesse período de 2015 e 2016, a expectativa, a confiança empresarial também caiu bastante, embora ela venha subindo, né, ela vem melhorando na expectativa e a confiança dos empresários, mas ainda ela não está ali no 100, né? No 100, não está ainda, então ainda está baixa, ela está melhorando, né? Ela ainda não está boa. Né? A expectativa e a confiança dos empresários, ela vem melhorando, mas ela eles ainda não estão, vamos colocar assim, né? Vamos falar, claro, estão subindo, estão melhorando, estão começando a ficar otimistas, né? Mas ainda não estão muito otimistas com a economia ainda. Né? E claro, agora, mas essa queda agora que deu aqui no período mais recente, que é a pandemia agora. Né? Então, daí, claro, chegou a pandemia, a confiança e a expectativa dos empresários despencou. Né? E aí é interessante a gente ver que tem bastante interligado, né, nos dados, né, os momentos principalmente de crise, né, 2008, 2009, e nesse período mais recente aqui de 2015, né, 14, 15, 16, né, que é um período mais recente, né, que, conforme a gente olha os dados, né, se a gente observar tudo certinho, esse período agora, de 2015, ele foi mais longo, né, foi um período de uma crise mais longa do que a crise do que 2008 e 2009. Né? O que, se a gente poderia pensar que é o seguinte, né, 2008 e 2009, nós até, ou a gente poderia pensar também do seguinte, né, esse 2014, 2015 foi um esgotamento, né, das políticas que foram feitas ali atrás, que surgiu o efeito em um dado momento, depois foi perdendo, mas que isso, né, foi amplificado, talvez poderia usar esse termo, né, que foi amplificado, né, pelas questões políticas internas, né, pela questão política, né, que gera muita instabilidade e gera incerteza. Né. Então, o ambiente, na minha opinião, né, e eu acho que, claro, esse ambiente político que nós estamos vivendo nessa década, vou colocar assim, nessa década, tem atrapalhado muito os negócios, né? Tem atrapalhado muito os investimentos na economia brasileira. Né? Porque a gente sabe, né, como falando, empresários confiança e expectativa baixa, ele não vai investir. Né? E também não vai produzir. Né? E claro, se ele não investe, ele não produz, isso também tem uma série de consequências. Né? Vamos pegar aqui. E o lado do consumidor? Né? Se a gente for pensar o lado do consumidor. Olha só, nós temos aqui a carteira de crédito, né, em milhões, esses dados são dados correntes, tá? Saldo da carteira de crédito, tanto com recursos livres,
quanto com recursos direcionados. Oi? O Carlos, o Márcio havia comentado Isso. que poderia cair a conexão dele. Isso, a internet dele não está muito boa, ele tinha me falado isso também, né? Ele possivelmente vai entrar novamente. Vai entrar novamente, isso. Daqui a pouquinho ele está voltando aí, com certeza. Mas é interessante a gente ver, enquanto isso, podemos ir comentando algumas coisinhas da apresentação, né? É interessante como a gente vê essa questão de como os dados se comportam nos momentos das crises ou dos acontecimentos históricos, vamos dizer assim, né? Que é o que a apresentação dele vem mostrando para a gente. E é legal que tem muitos conceitos que talvez para o pessoal do primeiro ano, segundo ano, alguns conceitos que ainda não estão bem claros, né? Conceito de superávit primário, ou o conceito de dívida bruta, o conceito de dívida líquida. Nós temos muitos conceitos ali, e aí, pessoal, quem estiver assistindo, que tiver dúvida com algum conceito, que não estiver entendendo o que está querendo dizer, porque tem algum conceito que não conhece, por favor, perguntem para ele o conceito, escrevam aqui no chat, professor, não sei o que é tal coisa, sem problema nenhum, a gente vai tentar esclarecer aí todas as dúvidas para vocês poderem participar desse debate, né? Muito interessante. Aquela parte da capacidade ociosa, é muito interessante a gente perceber quando essa política de tentar incentivar o investimento através de diminuição da taxa de juros, ela não funciona tão bem assim, né? Quando você tem uma baixa capacidade ociosa. Porque a taxa de juros pode estar baixa, mas se não tiver demanda, o nosso empresário não vai investir, né? Ele só vai aumentar a empresa dele. Então, o que é um investimento, né? Também é um conceito interessante. O que é investimento? Investimento é você aumentar a sua capacidade de produção. Né? Então, oi, Márcio, voltou? Oi, vocês estão me ouvindo aí? Sim, nós estamos ouvindo. Se você quiser compartilhar a apresentação novamente aqui. Vou compartilhar novamente aqui. Isso. Então, a gente precisa muito da demanda, né? A economia precisa muito da demanda. Então, isso é muito interessante. Márcio, por favor. Vocês pode continuar. Voltou normal aí? Sim, tá ótimo, tá beleza. Pode mandar ver. Até o gráfico 10, eu acho que estava indo, né? Isso, nós estávamos aqui. Nós estávamos vendo isso, a parte do consumidor. Nós tínhamos começado a parte do consumidor aí. Isso, é bem isso aqui mesmo, então. Isso, é ótimo. Tá bom, qualquer problema vocês me avisam, por favor. Então, a gente estava vendo o lado do produto, do empresário lá, né, o lado do consumidor, né, o lado da demanda. Então, nós temos aqui a carteira de crédito, né, o volume da carteira de crédito. Queria falar para vocês o seguinte, né, a gente houve uma expansão do crédito, né, tanto com recursos livres, quanto com os recursos direcionados. Depois, aí eu estava falando com vocês, mas vocês acho que não me ouviram, que caiu a minha conexão, então, mas está falando o seguinte, né, e é fácil a gente ver, né, que essa expansão do crédito, né, ela favoreceu muitas pessoas, né, porque é fácil a gente pensar, ou é fácil a gente encontrar alguém que, por exemplo, fez um financiamento imobiliário, né, durante esse período. Né. Então, essa expansão do crédito aí, a expansão do crédito sempre é bem-vinda. Né? Mas aí nós temos aqui, depois, que vale a pena a gente ver também, no período aqui, né, desse 2016, 2017, justamente naquele período onde tinha lá a questão do impeachment e tudo mais, incerteza, né, novamente a incerteza, né, o crédito ali se estabiliza, e agora a gente tem mais recente somente a expansão do crédito, que continua crescendo a carteira de crédito, mas somente com recursos livres, né, o crédito direcionado, ele continua ali mais ou menos estabilizado. Né? E interessante a gente ver, quando a gente vê a expansão do crédito, é a questão da taxa média de juros das operações de crédito. Né?
Porque se a gente vê aquele período, né, até 2015, até 2016, que eu falo, mostrando para vocês, né, no período que ele cresceu, né, que houve uma expansão do crédito, houve também uma expansão da taxa média de juros, né, houve um aumento da taxa média de juros, né, que somente, né, depois, a partir de 16, 17, ele começa a diminuir já também, né, que as taxas de juros base da economia começam a cair, as condições da economia também começam a ter outras, né, outras condições, né, começa a mudar um pouco, mudou bastante, né, também as condições da economia, né, se a gente fosse pensar a própria questão no lado econômico, né, a equipe econômica, então tem algumas mudanças também, conduziram algumas, talvez tenha favorecido um pouco para isso, né, e também, né, a própria demanda, né, o cara pegou o crédito em um determinado momento, ele já não vai ser todo momento que ele vai estar utilizando o crédito, e se ele pegou o crédito e a taxa de juros cresceu, né, a gente vai ter uma situação mais à frente que também vai ser um problema, que é o endividamento, né? Mas, se a gente for pensar que antes disso, né, se a gente tem lá aumento de crédito, taxa de juros aumentou também, né, que no período aumentou. Temos depois também a questão das taxas de desocupação, ou seja, o desemprego. Então, o cara pegou o crédito, né, taxa de juros que estava subindo, e depois ainda tem um problema do desemprego, que aumentou principalmente a partir de 2014, 2015. Né? E esse desemprego, que é interessante a gente olhar, é que, né, hoje a gente está na taxa, então, essa aqui é a taxa de desocupação, é a taxa trimestral da PNAD contínua. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, acho que a PNAD contínua, mensal, acho que foi divulgada, acho que hoje, ontem, né, divulgou alguns dados também, e eu tenho que colocar aqui na PNAD contínua, na trimestral, estava uma taxa, no primeiro trimestre de 2020, né, taxa de desocupação de 12,2%. Mas já saiu a taxa da PNAD agora, mensal, que saiu agora, né, de maio, a taxa de desocupação já foi para 12,9%. Né, claro, por que houve esse aumento, né, da taxa de desocupação agora? Aqui não é algo só aqui do Brasil, mas esse aumento agora, mais nesse último período, a partir de março, reflexo, né, da pandemia. Né? Mas a gente já vinha numa situação nada favorável, né? Desde 2014, quando a gente atingiu, estava num nível lá de 6,2%, né? Uma taxa de desocupação de 6,2%, que que seria talvez bastante próximo, ou a nossa taxa de natural, né? Bastante próximo talvez a nossa taxa natural, uma taxa natural de desemprego, mas depois de 2014, né, a situação inverteu e o desemprego aumentou bastante. Né? Hoje é um problema grave na economia brasileira que a gente precisa né, ser resolvido o quanto antes, porque o desemprego é um problema econômico e social. Né? E quando a gente pensa na taxa de desemprego, eu coloquei esse outro gráfico aqui da esquerda, que ela não é igual, né? A taxa de desemprego não afeta as pessoas, né, de forma igual. Né? Então, a gente tem aqui, né, essa taxa de desemprego ela está sendo ainda mais severa, né, com as pessoas, né, de 14 a 24 anos. Né? A gente tem aí de azul a taxa de desemprego das pessoas de 14 a 17 anos, né? Aí depois nós temos em vermelho aí a taxa de 18 a 24 anos. E esse grupo, né, ele tem uma taxa de desemprego muito acima, né, dos demais. Né? O que poderia explicar isso? O que poderia explicar isso? Essa taxa de desemprego? Olha, como a gente vai vendo aí nos dados e a gente pode e acompanha na economia, que a gente vê uma questão. Olha, o ambiente de negócios está desafiador, como eu falei para vocês antes. Né? Então, a indústria está passando por dificuldades. Então, o empresário, na hora que ele vai contratar, né, ele precisa, nesse momento, né, que está exigindo bastante. Né? Então, ele precisa contratar, talvez ele precisa contratar alguém que já tem a experiência, né? Uma pessoa que já tem experiência. Poderia explicar o porquê, né, que as pessoas, né, de 25 anos acima
estão sofrendo menos, né, com a taxa de desemprego quando comparado com os mais jovens, né. O importante, né, que desse grupo de pessoas, né, por exemplo, então os jovens, né, de 14 a 24 anos, é importante que, mesmo, né, tendo essa dificuldade do desemprego, né, é importante que eles busquem, né, uma qualificação, né, porque em algum momento com certeza, eles vão ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, né. Então, a qualificação, né, ela é muito importante, e a gente sabe que cada vez mais, ainda mais agora, né, com essa pandemia que a gente fala assim, no novo normal, né, então a gente tem tecnologias, né, inteligência artificial e muito mais, né, então eu acho que os jovens, né, na hora que chegar a vez deles, eles vão ter um papel muito importante, né, porque esses jovens, eles têm o jovem tem uma facilidade, um entrosamento muito maior, né, com a tecnologia, né? Talvez isso pode ser favorável a eles em um dado momento, né? Bom, com tudo isso, né, se a gente vir lá, crédito, juro alto e desemprego, né, a gente vai ter também a inadimplência da carteira de crédito, né? Ela cresceu também, né, cresceu, diminuiu, cresceu novamente, né, e esse pico da inadimplência aí, né, em 2016, 2017 também, e depois ela cai. Olha, mas por que a taxa de inadimplência cai, né, a partir de 2017? Vamos colocar assim. Olha, o que a gente está vendo, e pelo que a gente nota, né, na economia, as coisas não melhoraram dessa forma, né? O desemprego ainda... o que explicaria isso? Olha, é algo interessante da gente pensar, né? Como é que a inadimplência da carteira de crédito caiu a partir desse período? Talvez, né, a própria incerteza, a insegurança possa fazer com que as pessoas não queiram ficar, né, com inadimplentes, né? E aí, talvez, o que pode corroborar um pouquinho isso, que a gente vai ver mais à frente, que a gente sabe também, as pessoas estão poupando mais, né? Talvez pode ser uma explicação, né, disso, porque o cenário não está claro, as pessoas... por que a inadimplência diminui, né, a partir de um dado período, sendo que as condições econômicas não melhoraram tanto assim, né? E aí a gente tem também, depois aqui para o lado do consumidor também, né, a confiança e a expectativa do consumidor. Olha só, que eu também pode ajudar a explicar. Olha, ele não está nada confiante com a economia, né? Então as pessoas, né, os consumidores, também não estão confiantes, né, as expectativas não está boa, né? E aí pode ser que, olha, a precaução, né, assim, olha, o negócio a gente tomar um certo cuidado e ficar precavido, né? Talvez essa possa ser uma explicação, né, para tudo isso. Que, novamente, né, ali o 100 seria, né, a média ali, né? Então o período lá de 2011, 2010, 2012, né? Então a gente houve um período em que havia um certo otimismo, vamos colocar assim, né, que estaria se está acima do 100, né? Mas oi? O 100 não é o ano base do índice? O ano base não é 100, não? Aí ele só em referência a 2006, por exemplo? Não é o ano base? Eu tenho que... eu teria que verificar lá, que eu não tenho certeza não, mas eu acho que isso aqui, eu não estou sabendo. Porque geralmente o índice vai ter base 100 no ano de referência, né? Então, às vezes, o ano de referência é o ano base. Então, por exemplo, lá em 2009, ele cai para, sei lá, 85% do nível de confiança que ele tinha em 2007. Aí depois ele recupera, ele tem 110% da confiança, ou seja, 10% a mais do que ele tinha. Então, eu fiquei imaginando que, como é um número índice, o 100 geralmente é o ano base. Às vezes sim, mas tem que ter um outro indicador que ele não é dessa forma, né? Não é assim, ele é a média mesmo. Mas olha,
esse aqui você me deixou um pouco na dúvida até, se alguém sabe aí, você pode até me ajudar aqui, ou depois, na hora que a gente conversar, né, a gente pode discutir melhor isso, né? Porque aí eu fiquei na dúvida que você colocou esse ponto, isso mesmo, que tem alguns indicadores que aqui, algum indicador mais recente, que não sei se eu já apresentei, eu vou apresentar para vocês, que ele seria a média, né, um indicador mediano. Mas isso que você falou o que geralmente é isso, né? O 100 é a base, acima dele, né? Algo positivo, e para baixo dele não, né? Mas de qualquer forma, né? Que se a gente for pensar mesmo, independente, né? Mesmo com não colocar, mesmo se a gente for levar mantendo essa dúvida, né, de qualquer forma, né, se a gente ver pelo gráfico, né, não há uma confiança nos consumidores, nem expectativa boa, né, nos últimos períodos, né, nos últimos anos. Né, então a gente vê que, olha, os consumidores não estão também com expectativa muito boa. A consequência disso, olha, assim como no empresário, né, se o consumidor, se ele não está confiante, né, se ele não está com uma expectativa boa em relação ao futuro, ele também não vai consumir. Né? E aí, igual a gente estava, como você colocou lá atrás também, né, não adianta o empresário investir, aqui também como é que a gente vai tentar estimular a demanda se o consumidor não está otimista. Né? E o lado falar um pouquinho sobre o lado da economia interna, né? Tá. Aqui é só para a gente ver, né, o resultado disso, né? Uma questão mais atual. Que a gente tem a produção industrial mensal, né? Que é a produção industrial mensal, também de 2008 à frente, né, tá a indústria geral, a indústria de transformação, a indústria extrativa. Né, aí, de novo, né, segue aquelas mesmas tendências, né, que a gente vai vendo lá, né, a indústria que principalmente em 2010, a gente tem a indústria lá, cresceu bastante, resultado, né, de estímulos, né, bastante resultado de estímulos. Depois, né, basicamente 2015, 2016, né, vou colocar assim, as questões, crises internas, né, questão política e tudo mais, causa também uma desaceleração na nossa produção industrial. A gente tem a indústria extrativa, né, a gente pegar, por exemplo, a mineração, né, então ela até caminha bem, mas depois nós tivemos problemas também com a mineração, né, com barragens e tudo mais, isso tem um impacto também, né, nessa indústria. Né. Passando mais aqui, aí depois só fez um recorte aqui no caso da produção industrial também, mas só no caso do bens de consumo e bens de capital. Aí, só para a gente ver isso, né, mas um passado mais recente aí, depois de 2010, a gente vê lá algo um pouco mais agradável de ver no gráfico, a gente poderia pensar assim, né, basicamente, né, que houve políticas de estímulos, né, para que isso acontecesse, né, e no mais recente, né, a gente, num período mais recente, se a gente pensar ali, né, 2017, 2018, a economia, né, começa a retomar, né, ela começa, né, tanto a produção de bens de capital, os bens de consumo também começam a ganhar força, só que depois ele perde, né, esse dinamismo. Mas, oi. Sem querer te interromper, mas só para te avisar que nós estamos indo para os 5 minutos finais. Tá bom. Obrigado. Então, nós temos aqui, né, uma desaceleração. Tá bom, então, eu vou acelerar aqui. Tá? Então, nós temos a produção industrial e nós temos a produção física aqui, que depois, né, mas no final, ela também perde um pouco do seu... Oi? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, sim, Márcio, pode continuar aí. Tá, obrigado. Aqui eu ia colocando para vocês aqui a indústria de bens de capital, né, e a indústria de bens de consumo, também no período mais recente, ela perde um pouco do seu dinamismo, né, possível provavelmente, né, dada a incerteza na economia. E claro, aqui, né, essa de queda aqui já é um reflexo, né, da pandemia. Aqui nós temos também o reflexo, aqui no caso, das vendas do comércio, né, que nós, a partir de 2016,
O comércio já estava começando, né, a melhorar, né, então está lá embaixo, mas ele começa a crescer novamente. 2018, né, foi um mais recente, ele começou a apresentar um crescimento melhor, mas ele já vinha começando a dar uns sinais de enfraquecimento, né? O setor de serviços também, né, mais ou menos a mesma história, né? E o mercado, para a gente for vendo, né? Olha, algo que se a gente for ver é a questão da incerteza, né? Incerteza na economia. Eu acho que é um período aí recente marcado pela incerteza, né? Que em vários acontecimentos na nossa economia que gerando muita incerteza na economia. Então, se a gente pegar, né, nos últimos anos, a incerteza aqui, ó, depois, né, o indicador de incerteza aqui, né, ele aumenta bastante. Se a gente for ver esse pico aqui, né, vamos pegar esse pico final aqui, que a gente já tem já aqui o caso da pandemia, né, então essa pandemia, ela aumentou muito o nível de incerteza na economia, né. Nós temos aqui a taxa de câmbio, tem notar a depreciação, né, do real, então a taxa de câmbio ele saiu lá da casa dos 2 e agora está mais próximo de 6, né, assim, no caso de 5. Né? Então, muita volatilidade no mercado, na taxa de câmbio, né? Isso é muito complicado, né, para um produtor exportador, por exemplo, né, ou para um importador. E aqui, como eu tinha colocado para vocês lá atrás, né, bastante curioso, né, o saldo mensal dos depósitos de poupança, né, que está em milhões, esses dados são dados correntes, mas a gente percebe um crescimento do saldo de poupança, e talvez pode ser, como eu comentei lá atrás, parece que, olha, dada toda essa incerteza, né, para a gente ser bastante breve, toda essa incerteza na economia faz com que as pessoas poupem mais, né, pode ser uma explicação, né, toda essa incerteza, essa insegurança, né, em relação ao futuro, em relação à economia, faz com que as pessoas guardem mais dinheiro, né. E a questão externa, para a gente for ver, porque se a gente vai pensar, né, olha, vamos falar do Brasil, né, mas a gente tem que falar que se ele está bom ou ruim, precisa ser comparável também com algum outro país, né. Vamos pegar aqui, eu coloquei aqui alguns dados da economia americana, né, que é a principal economia do mundo hoje, né, tem as taxas de juros dos Estados Unidos que está caindo, né, a taxa de juros dos Estados Unidos está em queda, é uma taxa de juros estimulativa da economia, né, então os Estados Unidos também está estimulando a sua economia. Por que ele está estimulando? Porque ele também quer diminuir essa taxa de desemprego, que estava alta, né, quando a gente pensa lá em 2009, 2010, a taxa de desemprego dos Estados Unidos também estava alta, então ela vem caindo, né, e agora, mais recente, né, houve um pico lá na taxa de desemprego dos Estados Unidos também, em virtude, claro, a explicação, né, da pandemia. Né. Por outro lado, e aqui nós temos também, né, a taxa de desemprego que vinha caindo, nós temos a produção, o índice de produção industrial da economia americana, a indústria também vinha crescendo a partir de 2009, mas já vinha meio que andando de lado, andando de banda num período recente, né? Por isso que, até por isso, para ajudar a explicar e a gente entender a diminuição das taxas de juros, né? Para justamente estimular a economia. E, claro, o indicador industrial, a gente tem aqui depois, né, a queda também agora em 2020, resultado da pandemia. Né? E as expectativas? Né? As nossas expectativas em relação a isso? Bom, eu acho que a grande questão é a incerteza. Né? A pandemia ainda já vinha acontecendo, já tinha muita incerteza na economia brasileira, e agora aumentou, ela amplificou. Né? Alguma incerteza em relação às políticas, a política interna, né, a questão interna, e agora a pandemia. Então, a pandemia ainda é um problema sem solução. Então, nós não temos vacina e nem um tratamento eficaz, né, ainda. Né? E os riscos que a gente poderia levantar nesse momento, a gente pensar. Então, uma grande questão seria a pandemia, né, que seria o maior dos riscos, que a gente não sabe até quando vai isso. Né? Até quando vai. Né? Mas nós temos também a questão interna, né? Nós temos o ambiente interno. Do lado econômico, nós temos
um limitador, né, de atuação do governo, que é o lado fiscal, pelo lado fiscal. O político, então, que eu coloco aí como a falta de um alinhamento, né, político, que, se a gente for ver, talvez a questão política acho que atrapalhou bastante, né, nessa década. Né? Então, a política interna tem atrapalhado bastante, contribuído bastante para aumentar o grau de incerteza na economia. E o externo? Né? Se a gente for pensar o ambiente externo, né, a gente tem o econômico, que a economia, né, a economia global, ela apresenta um baixo crescimento, então por isso, né, que os vários países estão trabalhando com estímulos, né, para a economia. E tem uma questão do petróleo também, né, o mercado de petróleo está um pouco complicado, né, que o preço do petróleo está muito baixo, a gente sabe que a cadeia de petróleo ela é bastante importante. Né? E tem o lado político também. Esse ano nós temos eleição, tem a eleição americana, né? E tem a relação que sempre, né, que vira e mexe acontece também, que é a relação dos Estados Unidos com a China, né? Principalmente com o presidente atual, né, que vira e mexe, saem alguns comentários que acabam gerando alguma turbulência no mercado. Né? Mas, se a gente for pensar o seguinte, né, se a gente pensar nos dados da indústria, do comércio, a gente já vem em uma certa desaceleração da economia. Aqui eu estou colocando uma certa desaceleração, porque é o seguinte, a gente estava crescendo a taxas ainda baixas, mas se a gente for pensar abaixo do nosso potencial, né, a gente tinha um potencial para crescer um pouco mais, né, tanto ano passado, esse ano não fosse a pandemia, né, que eu acho que alguns fatores internos já limitava isso. Foi uma década difícil, né, e temos um cenário desafiador. Entretanto, com condições políticas favoráveis, né, eu acho um fator importante, né, a questão política importante, mas considerando também alguns indicadores macroeconômicos, como, por exemplo, juros, preços, o crédito, a poupança, o investimento, né, e aqui o investimento, sobretudo o investimento privado, né, porque a gente já sabe que o governo parece que está mais limitado, né, nesse aspecto, mas eu acho que o investimento privado pode favorecer e ajudar mais. Né? Dadas essas condições, a gente tem sim, né, a economia brasileira voltará à sua trajetória, isso, claro, a gente sabe, né, agora uma trajetória de crescimento do PIB, com melhora da taxa de desocupação. Então, a gente sabe que, agora, né, quando que vai acontecer isso? A gente sabe que essa questão da pandemia complica um pouco, né, a situação. Mas o importante, eu acho que, só que a pandemia não é só aqui no Brasil, né, a pandemia está acontecendo em vários locais. Né? Então, por isso que eu destaco as condições políticas favoráveis, né, que quando a gente tiver um ambiente propício, favorável, né, se a gente tivesse as condições econômicas favoráveis, a gente pode ter um resultado talvez melhor do que do que o previsto, né? Um resultado talvez melhor do que o previsto. Né? Então, a gente não coloquei, quando a gente vai crescer esse ano que vem? Esse ano, de fato, né, a gente tem que minimizar o prejuízo, né, que o tombo é fato. Né? Agora, a partir do próximo ano, a gente tem algumas condições, sim, para poder já começar a ter um crescimento mais significativo. Né? Mas, claro que essa pandemia ainda vai fazer com que a gente se recupere, né? Não vai ser uma recuperação de uma vez, né? De uma hora para outra, isso pode levar algum tempo, né, para a gente ter uma taxa de crescimento um pouco mais sustentável, uma taxa de crescimento um pouco maior, né, e principalmente para colaborar melhor para a taxa de desocupação, né, diminuir o desemprego na nossa economia. Bom, eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, né, um pouco da minha ideia. Né, estou aberto a algum questionamento, caso vocês queiram, né, eu queria compartilhar também. Obrigado.
Oi, Márcio. Oi. Não sei se o Carlos está por aí ainda. Ele estava como moderador da sala, ele deve ter caído. Mas não tem problema, eu vou te fazer uma pergunta. Né? Tá me escutando, né? Estou te ouvindo. Não sei como que você vê isso, né? Você falou lá da taxa Selic, redução da taxa Selic dos últimos anos, ela tem caído, né? A taxa Selic, e eu acho bacana, assim, na verdade não é uma pergunta, mas é uma explanação para você poder explicar para os nossos alunos, né? Por que a gente não sente essa redução da taxa Selic no bolso? Entendeu? Porque a gente vê lá uma taxa Selic de 14% alguns anos atrás e agora uma taxa Selic de 2% e o rotativo do cartão de crédito está 300%, né? Em poucas linhas assim, eu poderia, será que dizer que o Brasil tem as condições de temperatura e pressão ideal, né, para que esses empréstimos sejam caros? Tipo, por exemplo, uma combinação entre uma concentração bancária que a gente tem aqui e os maiores custos de inadimplência, apesar de você ter mostrado ali que a inadimplência ela vem reduzindo, o custo dela ainda é muito caro, né? E aliado a isso ainda as cargas tributárias, as maiores cargas tributárias do mundo, né? Será que esses são fatores ou alguns dos fatores que contribuem para que a gente não sinta essa diminuição da taxa Selic no nosso bolso? Se puder dar uma explanação sobre isso. Acho que tudo isso que você falou, de fato, é isso mesmo, né? Porque é algo que todo mundo se questiona ou pergunta, né? Quando vê lá, fala a taxa de tanto que acho que tem muita gente que fala, quando vê lá a taxa de juros reduziu, a Selic reduziu, está no menor patamar da história e tudo mais. Se for perguntar para muita gente, eles vão falar, eu não acredito nisso não, porque lá no meu extrato não é essa taxa que está não, e está longe disso. Né? Agora, por que disso? Eu acho, por que essa taxa, né, realmente não chega, né, no bolso das pessoas, né, no cidadão? Talvez, acho que são várias questões, né, como você colocou aí, né, a própria estrutura bancária, né, os custos, né, a inadimplência, claro, é um custo para o banco, né, o aumento da inadimplência é um custo para o banco, a estrutura bancária, né, a gente tem uma estrutura bancária bastante concentrada, então isso pode favorecer que os bancos não repassem, né, essa estrutura, a redução, né, da taxa de juros. A gente tem também a questão tributária, que você colocou, né, isso de fato, mas a gente vê que isso parece que está começando a mudar, né? Eu acho que essa questão da estrutura bancária, a concorrência bancária, principalmente acho que com as fintechs agora, né, facilitando essa questão do crédito, eu acho que tudo isso, essas mudanças, né, que estão acontecendo e que eu acho que devem acontecer ainda mais, deve favorecer para que a gente consiga ter uma taxa de juros menor, né, mais civilizada, vamos pensar assim, né, porque as nossas taxas de juros são astronômicas mesmo. Márcio, eu concordo contigo nessa questão da estrutura bancária. Eu discordo um pouco do Cristiano dessa questão que a inadimplência impede de diminuir a taxa de juros, ou que a carga tributária dos bancos que é alta, que não dá para diminuir a taxa de juros, porque a gente vê o país com queda no PIB, o Brasil no último ano caiu, antes de 2020, né, 2018, caiu 3% o PIB, né, que foi um decréscimo de 3% no PIB, e os bancos batendo recorde de lucro. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, eles pegam essa inadimplência, eles jogam essa inadimplência como despesa financeira para abater o imposto de renda a pagar, então eles ainda acabam diminuindo o imposto de renda que eles têm a pagar com essas inadimplências. Depois eles acabam conseguindo renegociar essas inadimplências, muitas vezes por valor bem baixo, mas na verdade eles já jogaram isso como despesa financeira e já abateram o custo dessa inadimplência no imposto de renda, parte, né, do custo dessa inadimplência no imposto de renda. Então, eu concordo contigo quando você diz que a estrutura bancária é muito concentrada e que existe
um oligopólio aí que impõe essas taxas de juros pesadas para a população. Sim, eu acho que, sem dúvida, isso é fato, né? Eu acho que, sem dúvida, isso é verdadeiro, né? Porque há um questionamento, não de hoje, né? Esse questionamento, né, sobre por que essa taxa de juros tão alta que nós temos na economia brasileira, né? Não é recente, né? E a gente tem essa questão da estrutura bancária, que é isso que você falou, a gente tem visto a economia passando por várias, né, a empresa passando por dificuldades, por prejuízos, né, muitas empresas do setor produtivo passando, contabilizando prejuízos, e a gente tem um setor bancário, né, acho que foi um dos setores que apresentava resultado positivo, né, e distribuição de lucros e tudo mais, no período recente, né. Alô, Márcio, tudo bem? Olá, professor, tudo bom? Tudo bem, parabenizar pela apresentação, muito legal, muito esclarecedora. Falar 2 pontos, só dar um pitaco aí da taxa de juros, e tem um texto bem bacana, eu dou para os meus alunos, que mostra que a taxa de juros brasileira é comparável apenas em países que têm conflitos, né? Então é bem empírico, né? Porque não é explicável, ninguém consegue explicar muito bem, nós estamos aqui cobrando, né? E eu acho que é concentração bancária mesmo, que o setor bancário é serrote, ganha na ida e na volta, né? Exatamente. Crise, não tem crise, e ele sempre está ganhando muito, muito bem, e está muito bem posicionado, né? Então ele interfere muito na vida, nas instabilidades políticas, na minha opinião, né? Mas é uma opinião bem particular. E dentro dessa falta de explicação, mostra que a taxa nossa é tão alta quanto países que têm conflitos internos ou externos, né? E países que não têm reservas cambiais. Então não é o nosso, nós somos um outside, né? Com taxa de juros. Então, essa é só para contribuir a minha opinião. Outra também, assim, eu vi bem bacana, que nós passamos de 2 momentos, né? Se nós tivemos um momento de um governo que com mais uma puxada mais pela demanda, né? Que foi mais o governo Lula, um pouco, e a Dilma deu um cavalo de pau na economia, vamos dizer assim, né? Bem isso mesmo. Deu um cavalo de pau, esse cavalo de pau, aí um pouco as coisas se perderam, perdeu confiança, enfim, teve momentos políticos e econômicos, os dois se misturaram, turbinaram e teve esse problema, né? E nós viramos a chave agora, nós estamos agora puxados pela oferta, né? Então tudo para a oferta ir bem. Mas o que você acha? Alguns indicadores, alguns experimentos e políticas já foram feitas, né? Que foi a reforma trabalhista, a previdenciária, e está vindo outras, e não está tendo a resposta desejada, ou precisa de mais tempo para ter a resposta desejada, porque nós tivemos agora no primeiro trimestre, não acumulado, mas a economia que teve, vamos dizer, só uma quinzena Covid, vamos chamar assim, né? Sim. A última quinzena de março, plenamente, ou seja, eles que você mostrou aí, lá, derreteram, lá, e o PIB cresceu 1,5%, né? Mesmo considerando a sazonalidade, janeiro sempre é meio ruimzinho mesmo, né? Só tem férias, pouca gente trabalha, né? Então, essa guinada foi mal feita, bem feita, ou temos que ter paciência ainda, do seu ponto de vista? Porque eu vi, só um detalhe, eu vi que eu tenho eu tenho os alunos que fizeram aula comigo, eu tenho uma pegada mais keynesiana, então eu ia falar que hoje nós estamos típica posição, preferência pela liquidez. Todo mundo está guardando dinheiro, né? Ninguém sabe o futuro, né? Foi tudo na sacola, né? Isso. Exatamente, e a gente tem uma liquidez global, né? Tanto que se a gente for pegar o setor produtivo, ele passa por dificuldades, mas a bolsa, né? A bolsa ela está batendo recordes, né? Embora nesse momento não, mas há uma grande liquidez e todo mundo à procura de oportunidades, né? Oi. Ô, Márcio, não sei se já respondeu ou não. Não, né? Só para eu concluir, então, aquilo que o professor Jeff estava falando, eu acho que tem essa questão, né, de reformas e tudo mais, né, se já está mais tempo, menos tempo, mas eu acho que, claro, que dentro dessa questão aí, eu acho que a questão ideológica
talvez pode influenciar um pouquinho, né, a questão da concordância, né? Mas eu penso que a nossa economia brasileira, né, nós passamos, se a gente pega um contexto histórico, né, a gente passou por várias questões de falta de credibilidade. Então, eu acho que agora a gente precisa construir uma credibilidade. E eu acho que é um pouquinho de tempo, sim. Né? A gente precisa de um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo. E eu acho que a região não favorece muito a gente também. Né? Por exemplo, a gente é uma economia em movimento. A gente tem, por exemplo, quando se cara, às vezes a gente pode se comparar no momento atual como a Argentina. Né? Então, você pega a questão da dívida, o Brasil, um país em desenvolvimento, você pega o Brasil, que apresenta, né, com a consistência, por exemplo, a sua política fiscal e tudo mais, e a gente tem do lado aqui um vizinho que está com problema. Né? E isso pode afetar também, por exemplo, um agente externo, né, na sua decisão e na sua forma de enxergar, de analisar. Obrigado, Márcio. O Márcio, acho que só o Márcio e o Carlinhos, eu falei da inadimplência porque eu estava vendo alguns dados da Febraban, né, que é a entidade que representa os bancos, e eles têm uma previsão para devedores duvidosos, né, e calotes, que representa cerca de 22,5%, né, da inadimplência aí, desse pessoal, né? E segundo os dados de uma consultoria, o custo de inadimplência no Brasil é 2 vezes maior que nos países emergentes e 8 vezes maior do que nos países desenvolvidos, né? Então, assim, tem um custo efetivamente de inadimplência muito grande, né? Foi por isso que eu questionei a questão da inadimplência. Acho que não é tão simples só aquele negócio que eles abatem isso tudo no imposto, não. É verdade, a inadimplência está acabando com os bancos, eu estou vendo o lucro deles. Só para... Não, só não é tão simplista assim. A inadimplência está destruindo os bancos, então vai fechar. Eu abri só para rir um pouco, vou fechar. Esses dois são fera, viu? Eu só queria ler uma pergunta do Bernardo Soares Bidarra, nosso ex-aluno aí. Muito obrigado, Bernardo, por estar assistindo a nossa palestra aqui, a palestra do Márcio. O Bidarra está dando parabéns ao Márcio pela apresentação e dizendo que hoje o real faz 26 anos. Você acha que o eterno fantasma da inflação atrapalha o Brasil de alguma forma, Márcio? Obrigado, Bernardo. Eu acho que eu já pensei nessa questão, né, da inflação, como por isso eu coloquei a gente lá atrás. Ainda tem que pegar antes dos anos 90, né, a gente tem ainda mais problemática, né, com os nossos alunos que por acaso está acompanhando a gente, né, pesquisem lá atrás, você vai ver algo ainda mais assustador. Né? E eu acho que o plano real nessa questão da estabilização da economia, algo fantástico, muito bom, né, tá dando certo, deu certo, tá dando certo. Mas eu acho que nessa questão, falando nisso, nesse fantasma, né, da inflação, será que ainda nos assusta? Eu acho que ainda assim, tanto que talvez às vezes a gente questiona um pouco, parece que a nossa economia é bastante indexada ainda, né? E isso, não sei, né, se a gente tivesse uma economia todo esse tempo já, né, com a economia estabilizada, talvez a gente não necessitaria de ter tanta, né, indexação, né, na nossa economia. Né? Talvez isso ajudaria um pouco. Né? E agora, é claro, né, a memória inflacionária ela é difícil de ser apagada, porque a gente sabe que ela causou grandes estragos e quem passou por aqueles momentos dificilmente vai esquecer. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta para o Márcio? Ninguém? Jefão, tem alguma coisa que você queira complementar? Não, está bom, você está adiantado a hora, né? Não, estiga sempre muitas perguntas, mas
Eu quis só fazer uma assim, mais geral, né? Mas tá ótimo. Antes que a sala comece a esvaziar, né? Eu estou vendo aqui o computador, eu acho que deixaram no auge ainda. Parabéns, Márcio. O interessante da economia é, Alô? né, professor Carlos, o interessante da economia é que, e essa foi a intenção mesmo, porque a gente tem pouco, um tempo relativamente pouco, né, mas a gente tem vários dados e são múltiplas interpretações, né, há várias, pode haver múltiplas interpretações, né, e formas de analisar o dado, né, de umas formas diferentes, né. Com certeza, Márcio. É muito boa a sua apresentação. Ô, Márcio, durante um tempinho eu caí a conexão aqui. Essas foram as suas últimas colocações? Você quer complementar mais alguma coisa? Não, só, então é isso mesmo. Não, eu agradeço a oportunidade de, né, de expor um pouco os dados da economia. Eu acho bastante pertinente, né, espero ter contribuído, né, ajudado um pouquinho, né, as pessoas a olhar esses dados, né, e entender e ficar um pouco mais, né, embora nosso ambiente é desafiador, né, e muitas incertezas, mas as decisões precisam ser tomadas, né? Infelizmente, a gente não pode esperar as coisas se resolverem ou elas ficarem da forma como esteja melhor para a gente. A gente precisa, as decisões precisam ser tomadas mesmo em uma situação de incerteza, né? Então, quanto mais informação a gente tiver a respeito, a melhor decisão a gente vai poder tomar. Tá ótimo, então, Márcio. Muito obrigado pela sua apresentação, foi muito boa, trouxe muitos dados, muitas coisas interessantes para a gente olhar aqui e para contribuir para a discussão. Participação dos professores, agradeço muito, agradeço a participação dos nossos alunos da graduação, nossos alunos da pós-graduação, nossos alunos egressos, né, da graduação. Também queria dizer que na próxima segunda-feira, teremos a apresentação, na próxima segunda-feira, a apresentação do Matheus, né, do mestrado em Economia, que vai falar para a gente sobre as despesas familiares com a educação no Brasil, antes e após o ingresso dos filhos no ensino superior. É outro tema muito interessante aí para a gente. Queria desejar boa noite a todos e fiquem bem. Tá? Um abraço para todo mundo e até segunda-feira. Boa noite a todos.